Olá, seja bem-vindo a mais um dia da leitura bíblica. Hoje é o 75º dia. Meu nome é Everton Alonso. E antes de entrarmos na leitura, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, também ativar o sininho de notificações e também comentar se você tiver alguma dúvida. Hoje nós estaremos fazendo a leitura de Êxodo no capítulo 27. Iremos até João no capítulo 6. Retornaremos a Provérbios no capítulo 3. E, por fim, finalizaremos a leitura de hoje em Gálatas, no capítulo 2. Aqui em Êxodo, no capítulo 27, nós vamos encontrar o altar dos holocaustos, a orientação do Senhor para o altar dos holocaustos e também o pátio e o óleo que seria utilizado no candelabro. Diz assim as Sagradas Escrituras, Êxodo no capítulo 27, verso 1. Faça um altar de madeira de acácia, será um quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre de cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os utensílios e os recipientes para recolher cinza, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede, uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos de grelha. Coloque abaixo da beirada do altar de madeira e fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar. Quando este carregado, faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo e o lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas extensas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado oriental, com as suas cortinas externas, terão 22,5 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, para o nascente, também terá 22,5 metros de largura. Haverá cortina de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada e com 3 colunas e 3 bases, e cortinas externas de 6 metros e 76 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 bases e 3 colunas. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com 4 cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e base de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitas de bronze. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante do tabernáculo da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor e do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Vamos agora para o livro de João, no capítulo 6, onde aqui ele irá falar sobre a primeira multiplicação dos pães, também irá Jesus andar sobre as águas e também ele falará que ele é o pão da vida. Teremos aqui em João, no capítulo 6, verso 1, diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para o outro lado da margem da Galileia, abre parênteses, ou seja, do lado do mar de Tiberíades, fecha parênteses. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer.
Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um receba um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? O que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver esse sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo que Jesus pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 a 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre as águas, e ficaram aterrorizados. Mas eles lhe disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para que se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus já não havia entrado nele e com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde tinham comido pão após o que Jesus, tendo dado graça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais milagrosos para com que estavam comendo os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos de ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: eles lhe deu o pão dos céus. Declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas o que ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não reconhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu os ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o que o Pai dele aprendem, vem a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem vida eterna, e eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia aquele que aqui está, o pão que desce do céu, para que não morra,
quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para que comamos? E Jesus lhe respondeu: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beber de seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura esta palavra. Como pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creram, pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram para trás e deixaram de seguir. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. E então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12, todavia um é de vocês é o diabo. Abre parênteses, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Fecha parênteses. Voltemos agora a nossa leitura para o livro de Provérbios, no capítulo 3, onde nós iremos receber os conselhos da sabedoria. Provérbios capítulo 3, verso 1 diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e darão a você prosperidade e paz. Do amor e a fidelidade, jamais o abandone. Prenda-os ao redor de seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evita o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os teus celeiros ficarão plenamente cheios, e nos seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem lhe deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda riquezas e honras. Os caminhos da sabedoria são mais agradáveis e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida e quem a abraça e a quem ela se apega será abençoado. Porque essa sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou um lugar nos céus, por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca a perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará quando se deitar e não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem, e a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo a você. Se pode ajudá-lo hoje, não planeje fazer o mal contra o seu próximo.
que confiantemente mora perto de você. Nem acuse alguém sem motivo. E se ele não fez mal algum a você, não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o grande e o seu amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em Gálatas, no capítulo 2, aonde o apóstolo Paulo ele é aceito pelos apóstolos após a ida dele a Jerusalém, e ele conta aqui que ele repreendeu o apóstolo Pedro. Vamos à leitura? Gálatas capítulo 2, verso 1. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levada porque alguns dos falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então e não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do Evangelho aos circuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como coluna, estenderam as mãos sobre mim e Barnabé como um sinal de comunhão. E eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres e que nos esforceis por fazer. Quando, porém, Pedro veio para Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes que chegasse alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo que eles eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo, para que sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós, mesmo sendo pecadores, será que Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça de Deus vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Essa é a nossa leitura de hoje. Te aguardo amanhã. Muito obrigado pela tua companhia. Que a graça do Senhor alcance o teu coração.